A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, com muita satisfação damos início a mais um programa Conexão com Deus. Junto comigo está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Bom dia, reverendo. Bom dia, Isabel. Privilégio estar aqui com você mais uma vez. O privilégio é nosso, reverendo. Bom, este ano celebramos os 500 anos da Reforma Protestante e hoje nós vamos compreender o que foi a Reforma Protestante, né, reverendo? Exatamente. Esse é um assunto empolgante, é a agenda deste ano, né, os 500 anos da Reforma, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se eu fosse você, não saia daí por nada, porque o programa de hoje está realmente imperdível. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a alguns instantes nós estamos de volta. Até já! Estamos apresentando Conexão com Deus. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento, e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou, se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. Estamos de volta com o programa Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e um programa produzido pela Luz para o Caminho. Mas antes da nossa conversa ter início, quero lembrá-los os dias e os horários dos cultos da IPP, realizados aos domingos. O primeiro culto matutino aos domingos é realizado às 8h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical logo em seguida às 9h30. O segundo culto matutino é às 11 horas da manhã. Já o culto vespertino tem início às 7 horas da noite. A igreja fica localizada na Avenida Nações Unidas, número 6.151, Pinheiros, São Paulo, capital. Inclusive, como amanhã é domingo, já fica aqui o convite, né? Aguardamos a sua presença. E como já adiantei na abertura do programa, hoje nós vamos falar sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Aliás, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, mas vamos falar especificamente sobre o que foi a Reforma Protestante, não é isso, reverendo? Exatamente. Bom, Isabel, a Reforma Protestante foi, depois do Pentecostes, o mais importante movimento na história da Igreja Cristã, desses 2 milênios. A reforma foi uma volta às Escrituras. Deus já havia preparado o cenário para isso, tanto no aspecto secular, como um movimento que acontece no norte da Itália, a Renascença, mexendo com a economia, com a ciência, com as artes, com a política, com a religião. E Deus preparou também alguns homens que nós chamamos de pré-reformadores, mas o grito de independência deu-se no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências. A igreja havia progressivamente se afastado da fidelidade à palavra de Deus, introduzido na igreja muitos dogmas estranhos à palavra de Deus, como a veneração aos mortos, como a intercessão pelos mortos, como a missa, a transubstanciação, o purgatório, as relíquias, a tradição, o culto a Maria como imaculada, mediadora, corredentora, e muitos outros dogmas estranhos à palavra de Deus foram introduzidos. Então, a reforma foi, na verdade, uma volta à doutrina dos apóstolos.
A reforma não foi um desvio, foi um retorno à doutrina bíblica, à doutrina apostólica. E quais foram, reverendo, as ênfases assim da Reforma Protestante? Pois bem, a Reforma Protestante resumiu suas ênfases em 5 solas. Diríamos então que seria o seguinte: primeiro, só a Escritura. Não é a tradição ao lado da Bíblia, é só a Bíblia. A Bíblia, este livro inspirado por Deus, inerrante, infalível, suficiente, é a nossa única regra de fé e prática. Aquilo que eu creio e quem eu devo ser está fundamentado aqui neste livro que é a Palavra de Deus. Segundo, só a fé. Não é a fé mais as obras que nos levam à salvação. É só a fé que produz obras. A salvação é obra exclusiva de Deus. Então, não participo eu como cooperador de Deus nesta obra da salvação. Não, Deus planejou, Deus executou e Deus aplica essa obra no nosso coração e nós recebemos esta salvação pela fé. Terceiro, só a graça. Não é mérito humano a salvação. Eu não sou salvo porque frequento a igreja A, porque frequento a igreja B, porque faço esta obra de caridade, porque dou esmola, ou porque eu guardo determinados dias sagrados, ou porque obedeço a determinados rituais religiosos. Não. A salvação é uma dádiva de Deus que eu não mereço. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quarto lugar, só Cristo. Não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais Pedro, não é Cristo mais Paulo, não é Cristo mais o Papa, não é Cristo mais o missionário, não é Cristo mais a igreja, é só Cristo. Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador. Ele é a única porta para o céu, Ele é o único caminho para Deus. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Finalmente, em quinto lugar, só a Deus a glória. Não é a glória de Deus repartida conosco, no sentido de que o pastor, o padre, o missionário, o fulano ou beltrano receba a glória. Não, toda a glória deve ser dada a Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Essas são as grandes ênfases, Isabel, da Reforma Protestante do século XVI. Agora eu vou fazer uma pergunta que de repente algumas pessoas que estão nos assistindo pode, né, fazer para si próprio ou para até para as outras pessoas. Veja aí se você faria essa pergunta. Hoje nós precisaríamos de uma nova reforma, reverendo? Isabel, essa pergunta é muito importante. Eu creio que sim. Porque um dos lemas da reforma foi Igreja reformada, sempre reformando. O que isso significa? Não que a igreja deva estar aberta às novidades do mercado da fé que vão surgindo ao longo do tempo. Não. Significa o seguinte, que sempre a igreja precisa examinar a sua crença e a sua ética, a sua teologia e a sua conduta à luz da Bíblia. Onde houver acréscimos ou onde houver extração do que está aqui, a igreja precisa voltar à Bíblia. Sempre voltar à Bíblia. Ou seja, ela precisa sempre fazer uma análise da sua vida, da sua fé, da sua conduta, checar isso à luz da Bíblia e, se não estiver de acordo com a Bíblia, voltar à Bíblia. Sim. Então, igreja reformada, sempre reformando. E a gente pode, de repente, a gente está falando de um contexto eclesiástico, né, da igreja em si, mas nós mesmos podemos desenvolver em nós essa autoanálise também do nosso comportamento. Exatamente, porque se você parar para pensar, Isabel, hoje, quando você olha para a igreja no cenário mundial e brasileiro, eu identificaria aqui 2 grandes riscos para a igreja. Aliás, 3. Primeiro, o que nós chamamos de liberalismo teológico. Tá. Isso surge lá como fruto do racionalismo, do iluminismo, onde os intelectuais da época entraram com o seu pensamento na Bíblia de racionalismo e dizer o seguinte: cogito ergo sum, penso logo existo. A razão é o supremo tribunal da verdade. O que eu não entendo, eu não aceito.
Quando você joga esse conceito filosófico do racionalismo para a teologia, a fé cristã, ela não é irracional. Ela é racional, mas ela é também supra-racional. Eu não explico milagres racionalmente. Como Deus do nada criou tudo. Como o verbo de Deus, que é transcendente, se fez carne. Como é que Jesus multiplica pães e peixes, transforma água em vinho, dá vista aos cegos, a audição aos surdos, voz aos mudos e ressuscita os mortos? Não tem como explicar isso racionalmente. Entretanto, a Bíblia é a palavra de Deus e esses fatos aconteceram, porque Deus é o Deus que criou as leis da natureza e tem poder sobre elas. Pois bem, o liberalismo matou as igrejas na Europa, está matando as igrejas na América, porque no momento que uma pessoa diz, eu não creio nesse livro, esse livro está cheio de erros e falhas, não tem mais esperança, porque não tem mais o que pregar. Segundo lugar, o problema do sincretismo religioso. A igreja brasileira está se transformando paulatinamente em muitos redutos numa igreja mística, sincrética, com muitas práticas pagãs. Por exemplo, a rosa ungida, a água benta em cima do rádio, a toalha suada, e crendices e mais crendices todo dia. Isso é completamente estranho à palavra de Deus. Isso está levando um inchaço de muita gente buscando essas experiências místicas, mas aí não tem evangelho, aí não tem palavra de Deus, aí não tem salvação em Cristo. Portanto, essa igreja, seja ela uma igreja liberal teologicamente, seja ela uma igreja sincrética, mística, precisa voltar para a Escritura. Em segundo lugar, Isabel, eu penso que precisamos de uma nova reforma por causa da secularização. Ou seja, as pessoas entram para a igreja, mas a vida não muda. Elas se tornam cristãs, mas a conduta não muda. Elas entraram para a igreja evangélica, mas o evangelho não mudou a vida delas. Nós precisamos, de fato, de uma nova reforma. Nosso programa hoje está realmente especial, né, Obrigado. reverendo? É isso mesmo, filha. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você esteja aí numa igreja ou num segmento religioso que não crê na palavra de Deus ou que está introduzindo muitas novidades estranhas à palavra de Deus. Cuidado com isso. Nós temos que fugir das falsas doutrinas, nós temos que fugir das heresias, nós temos que buscar a verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você precisa buscar uma igreja que seja comprometida com a palavra de Deus. Não existe igreja perfeita, nós somos humanos e pecadores, mas essa igreja precisa ser governada pela palavra de Deus. Então busque uma igreja que possa alimentar você com a palavra de Deus. Fica o convite para você, claro, ir lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Isso. né? Avenida Nações Unidas. Será um prazer receber essas pessoas. Isso aí, 6.151, uma localização excelente e eu já aqui ficando triste porque o programa está acabando. Reverendo, muito obrigada pela sua companhia. É um privilégio, Isabel, uma honra para mim. Obrigada a vocês também pela companhia, o nosso programa já está chegando ao fim, mas semana que vem eu espero por você e o reverendo também, né? Isso mesmo. Então, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até lá, se Deus permitir. Até lá. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Z3 Ideias, livros, bíblias, produtos para Santa Ceia, materiais para estudo e evangelização e produtos das melhores editoras evangélicas com as melhores condições de desconto e pagamento e tudo isso num só lugar. São 5 livrarias em São Paulo, Campinas, Americana, Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Ou se preferir, faça sua compra por telefone. Atendemos todo o Brasil. Você também pode adquirir os produtos através do nosso site, sempre com as melhores condições de pagamento e entrega. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil.
para marcar os belos momentos em sua vida.